Ao vivo, vamos lá, entrando aqui para mais uma live. Vamos seguir aqui com o projeto LB Convida. E hoje temos, não é mais uma live, né? Na verdade, hoje é a live, é uma live super especial. Vamos receber aqui com muita honra, muita alegria, a Ilana Casoy, ela que é brilhante, conhecida criminóloga, escritora, né? Já atuou aí em vários casos importantes envolvendo crimes, perdão, gente, violentos. É emoção porque vejo que ela acaba de entrar aqui na live. Eu vou responder ao convite dela, chegou aqui para mim. Se ela estiver me ouvindo, eu não estou conseguindo confirmar o convite. E aí, Ilana, se for possível encaminhar novamente, porque para mim aqui travou o pedido. Consegui abrir. Já vou acionar para dividirmos aí a tela. Vamos ver. Aguardando aí a chegada. Eba. Olá, Ilana, boa noite, bem-vinda. Um prazer imenso falar contigo aqui. Eu, mais do que um mediador hoje, um entrevistador, eu sou um grande fã aqui de carteirinha do seu trabalho. Não é de hoje, já acompanho um bom tempo, leio seus livros. Muito do que eu sei, do que eu aprendi sobre crimes violentos, psicopatia, serial killer, vem de suas obras. Então, assim, eu fico muito feliz por contar aqui com sua participação, né, nesse encontro. Bem-vinda. Eu tô honrada, que delícia de encontro, muito bom, muito Bacana, gostoso. muito bom, muito bom. Bom, temos muitos assuntos, né? Vamos falar hoje sobre o seu trabalho em crimes violentos. Nós temos aí muita coisa para abordar e, assim, eu prometo me conter um pouco, eu não vou falar tanto porque eu quero te ouvir, né? E aí eu tenho certeza Dá que tempo de falar o que é. expectativa é essa também de quem está acompanhando, né? Legal. Bom, a Ilana, para quem eventualmente ainda não a conhece, o que eu acho, né, quase impossível que alguém não conheça o trabalho dela, eu só queria aqui rapidamente, Ilana, fazer um resumo aqui da sua carreira, suas obras, né, e sua atuação também na área de crimes violentos, né? A Ilana, além de criminóloga, escritora de vários best-sellers, vou falar de alguns aqui, e especialista em crimes violentos. Ela trabalha também aí na TV, desenvolve roteiros para a TV, para o cinema. E aí temos dois filmes, né, sobre o caso Suzanne von Stoff, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, né? Bom, destacando alguns livros, nós temos aí Arquivos Serial Killers, Louco ou Cruel, O Made in Brasil também, Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. E escreveu o Bom Dia, Verônica, em parceria com Rafael Montes, que foi adaptado, né, e virou série Netflix, não é isso? Exatamente. Perfeito. Bom, entre outros tantos trabalhos, né? Isso aqui é só um aperitivo aí da carreira da Ilana e vamos falar hoje sobre trabalhos com crimes violentos, né? Trabalhando com crimes violentos. Ilana, dá para perceber, quem lê seus livros, quem acompanha a sua obra, que você relata muito casos que você acompanhou, que você acabou atuando, viu ali de perto, atuou em inquéritos, em processos também, né? E casos, inclusive, muitos deles, vamos ver aqui, bem emblemáticos.
Para a gente iniciar o bate-papo, eu queria que você explicasse aqui para a gente como que é essa sua atuação, né, em inquéritos, em processos. Meu público é muito um público da área de direito, então, se me permite aqui só uma consideração bem rápida. Nós temos aí em lei a figura do assistente técnico, que é o profissional de confiança aí da parte, que atua, portanto, aí contratado pela parte. Você atua nessa condição? Como é a sua atuação? São feitos laudos, estudos? E aí uma última pergunta aqui também de início. Existe alguma técnica especial, algum método diferenciado para um bom trabalho quando você vai lá e tem que entrevistar o investigado, o réu, pessoa aí de alta periculosidade, pessoa tida como violenta? Se você puder também falar um pouquinho aí para a gente sobre isso. E de início encerrei. Quero te ouvir agora, por favor. Olá. Boa noite. Primeiro, boa noite a todo mundo. Estou vendo que tem aí gente que eu amo, gente que eu não conheço. Tá a Eliane Baru, perita. Tá a Lídia Modesto. Lídia, tô com a camiseta que você me deu, ó. É isso aí. Minha grande amiga a vida inteira, paixão. Tá aí a Patrícia Diniz. Tá aí a Zóia, que é da enfermaria forense, da enfermagem forense. Ilana, você está me ouvindo? Eu tô te Porque ouvindo. agora sim, porque para Sim. mim tinha fechado aqui Não, o não, áudio. não, não. Estou Tá ouvindo, aqui. estou ouvindo. Tá aqui o Eric, meu braço direito e esquerdo também. O Eduardo Morales deve estar me ouvindo. Esse sim, minha alma companheira aí da jornada. Muito bacana estar E aqui. se, e Agora, se te me permite, Ilana, respondendo. desculpa, que eu Fala. tenho que também dar um muito obrigado rapidamente ao seu assessor, o Edu, que Ah, foi o Edu, assim ele é maravilhoso. extraordinário. Ele Eu sou foi de uma aspas casada com simpatia. ele há mais de 15 anos, né? Ele é A gente é incrível, assim, uma parceiro. simpatia, uma educação, Delícia. disponibilidade, competência. Edu, se estiver acompanhando aí, Diz que o muitíssimo áudio tá obrigado, viu? ruim. Ô, Aqui, Léo, o áudio eles estão dizendo que tá ruim. Será que tá bom, que tá ruim? Você tá me ouvindo? você tá, eu acho que foi um momento ali que travou um pouco, agora voltou. Eu estou te Então tá ouvindo bom. bem. Você me ouve bem? Beleza. Eu te ouço super bem. Tá. Eu te Ótimo, ouvo super ótimo. bem, como diz minha neta. Eu te ouvo bem pra caramba. Bom, Léo, é o seguinte. O Então, meu Helena. lugar é um lugar que não existe, tá? É um lugar que se criou com a vida. Hoje existe o assistente técnico. Eu muito agradeci quando isso aconteceu. Mas quando eu comecei, nem perícia no Brasil era divulgada. Eu mesma que pesquisava, pesquisei o FBI, pesquisei a Scotland Yard. Cadê Brasil? Aham, Eu fiquei sabendo que tinha perícia de homicídio quando eu já estava num curso de perícia dentro da academia de polícia. Que foi também, as pessoas perguntam, mas como você conseguiu? Eu tenho um filho que diz, engraçado, mãe, você não sabia que era impossível, você foi lá e fez. Mas meio que foi um bater na porta. Porque eu queria saber da perícia do Brasil e não tinha nada, cara, publicado. Era uma loucura. aham, Então, eu vi na internet que na academia de polícia tem um curso de perito e eu liguei lá, me atendeu uma delegada, eu não lembro o sobrenome dela, doutora Silvia, se estiver me ouvindo, um beijo para sempre. E eu falei para a doutora Silvia, doutora, eu quero ir assistir isso aí de ouvinte. Daí ela falou, então, eu não sei o que te responder, nunca ninguém perguntou isso. Falei, bom, mas então, como que a gente faz? Vem aqui, vamos falar com o diretor. E o doutor Délio, maravilhoso, que na época era diretor da Cadepol, olhou para mim e falou, olha, não tem nenhum lugar que diz que pode, mas também não tem nenhum lugar que diz que não pode. Então, venha. E assim um pouco foi minha participação, principalmente nos primeiros casos, né? aham, aham, Hoje é muito diferente, hoje eu tenho um nome, eu fico super feliz do reconhecimento. Então, não é aham. tão difícil, mas você imagina que eu não tinha publicado nenhum livro. Uhum, Eu tinha um uhum, uhum. projeto. Então, como é que você se apresenta na polícia e fala, olha, eu quero ser, né? Eu quero fazer. Aham, Muito aham. difícil. Então, não tinha um lugar. Lá dentro Desbravadora, desse né? curso, um perito me falou, ai, você já foi na perícia de homicídio? Eu nem sabia que tinha.
Como assim? Ah, fica lá na Unicef. Na época eu ficava no DHPP. Hoje não fica mais, mas fica. Então, eu fui descobrindo também com a minha própria curiosidade, pesquisa, eu fui um pouco descobrindo esse caminho e fazendo esse lugar. Muita gente me pergunta como fazer o que você faz. Então, cara, não busque resultado, busque trabalho. Porque trabalhando, o trabalho te leva para o resultado. Mas não dá para ter como objetivo um resultado. E eu mesma não tinha, né? O meu papel nesses casos muda muito. Hoje, depois de 20 anos, eu já fiz um giro que foi muito interessante. Eu comecei pela perícia. No caso Stoffen, eu acompanhei o caso pela perícia, em primeiro lugar, Vamos depois pela falar bem aqui MP. do caso, né? Eu comecei por aí, perícia e MP, com o Tardelli, Roberto Tardelli, meu grande amigo Sim, até hoje. conheço muito. Ele é uma pessoa incrível, Ele que é me abriu as incrível. portas. E o doutor Anderson, que era o juiz do caso, também me abriu muitas portas. Até teve uma cena muito engraçada no júri, porque eu fui convidada do magistrado para sentar no plenário do júri, porque eu ia escrever um livro, né? E eu sentei lá e veio uma moça muito nervosa no intervalo e falou para o doutor Anderson, com o dedo na cara, assim: por que que esta mulher tem o privilégio de estar aí e eu tenho que pegar senha? Eu sou psicóloga, eu também sei trabalhar, por que que eu não estou sentada aí? E ele sorriu, ele é um homem muito digno, assim, muito formal, e falou para: olha, a receita é muito fácil. Você vem aqui durante 4 anos, todas as semanas do ano, e acompanha o caso com o promotor, comigo. E, claro, você também será minha convidada, mas sem trabalhar não vai dar. Né? Então, Aí de paraquedas não dá. ele foi incrível, assim, porque o privilégio é muito trabalho. Esse é o Exato. privilégio. Não tem História de milagre. sucesso sempre tem uma história por trás, né? Ah, E gente, é ainda legal ver o mais resultado, né? Mas vamos para lá, o quem caminho. esbrava, né? Eu tenho um amigo que fala: um mar de rosas tem embaixo um monte de espinhos, né? Ninguém presta É atenção, verdade. só olha as pétalas. Então, eu tive essa, esse caminho que me trouxe resultados, que eu trouxe resultados para ele. Esse giro foi assim: primeiro pela perícia, depois, o caso Nardoni foi pelo MP, totalmente pelo MP, com Francisco Sembranelli, outro querido amigo. Sim, Ficou amigo sim, depois, eu nem conhecia quando eu entrei no caso. sim, sim. E, inclusive, para entrar nesse caso, foi uma encruzilhada. Eu tinha que ler, eu estava muito pressionada pela mídia, e eu quis ler o processo antes de escolher para quem pedir. Para quem pedir? Para a defesa ou para o MP? Eu não sabia, porque quando aconteceu o crime, eu estava fora do Brasil. Então, eu não estava com uma ideia formada. Quando eu cheguei, tinha uma pressão incrível por declarações minhas e eu queria conhecer o caso antes de resolver. E li o juiz Maurício Fossen me deu autorização para ler o processo lá em Santana. Eu levei 2, 3 semanas para ler, porque o pessoal do cartório de Santana foi incrível. Me arrumou uma mesa de alguém de férias, com direito à garrafa térmica que estava lá. Então, tem muita história atrás e muito trabalho. E, finalmente, eu me convenci pela acusação, foi o meu convencimento. Então, eu fui pedir para o promotor, que eu nem conhecia, se eu podia entrar no caso para acompanhar, ele deixou. Eu também contei com a generosidade, né, de todas as pessoas. Até chegar no caso de Rugai, que é um caso que eu vi pela defesa. Então, veja, é um giro, né? Sim, No meio, teve alguns casos pela polícia, que acho que a gente vai conversar. Trabalho de polícia investigativa, diferente. sim. E no caso de Rugai, pelo IDDD, que é o Instituto de Direito ao Direito de Defesa, o meu filho, que é advogado criminalista, foi chamado ali para defender o Gil. E o Marcelo Feller, é o nome dele, ele morava comigo nessa época e estava com aquela cara de filho de gato que comeu biscoito, sabe? Falou: mãe, você entraria num caso pela defesa? Aí eu falei: Será? conta aí, né? Qual que é o milagre e qual que é o santo. E aí ele me convidou para ler o caso do Gil Gai, porque uma condição para eu entrar é eu estar convicta, tá? Não precisa ser inocente, precisa ter o indúbio pro réu.
eu sim. preciso ter dúvida. Se eu tiver dúvida, o caso é duvidoso. Aham, É aham, porque nunca, negócio de inocência, culpa, né? Quem que sabe? Isso é uma coisa para aham. Deus, né? Sim, Mas para sim. a justiça, o indúbio pro E no réu já júri, é né? no júri. É, é, E aí é. entrei no caso de Gai, demorou, porque eles me deram 40 volumes para ler, nem sei te dizer quantas páginas era aquilo. E eu li, e quando eu cheguei, 13 dias já lendo, Léo, eu fiquei com feridas no cotovelo, você não Nossa. imagina que coisa, porque tinha pressa, né? Sim, sim. E eu, quando cheguei aos 13, eles me ligavam todo dia, e aí, se convenceu? Se convenceu? Ele e o Aham, Tiago Anastácio, que era o outro advogado do caso, os dois juntos. E no 13º dia eu achei a prova que me convenceu. Infelizmente, no direito brasileiro, você deve saber disso, muitas uhum, vezes uma prova que é cabal na mão da promotoria não é cabal na mão da defesa. sim, sim, sim. Aconteceu isso no caso de Ugai, para minha tristeza e para o meu choro, Aham, porque aham, a mesma prova que condena o casal Nardoni não absolve o Gilgai. uhum, E é uhum, exatamente a mesma prova. uhum, Né? Isso me entristece muito, porque a gente vive tempos difíceis, aham, onde é muito difícil ser inocente ou ter dúvidas sobre o nosso caso no Brasil. uhum, uhum, uhum. E essa foi minha experiência pela defesa. Então, esse giro me fez ver a justiça de um lugar muito único, né? Sim, Muito sim. diferenciado. E são casos de repercussão. Quando eu entrei, nem bem sabia que eram de tanta Uhum, repercussão. Também isso não uhum. importa, É porque eu verdade. trabalhei em casos que tiveram repercussão zero e que Uhum, foram fundamentais na minha vida. verdade. Assim, com o tempo se criou algum tipo de preferência atuar do lado da acusação, da defesa, A ou isso é preferência, caso a caso? não, a preferência é atuar do lado que eu acredito, Sim, porque sim. eu minto muito mal. Eu minto bem quando eu entrevisto, que são técnicas especiais, eu minto super bem. Então, por exemplo, o Pedrinho Matador, quando ele me contou como cortar uma cabeça, eu fingi que eu sabia tudo, né? Quase caindo da cadeira. Nunca cortei uma cabeça, gente, nem de peixe. Então, mas fiquei lá, plácida, né? Fingindo que eu estava entendendo tudo sobre o nervo que atrapalha o Sim, cronograma da decepação de uma cabeça. sim. Mas, enfim, E aí, muito mal. então, Então, eu prefiro participar do lá. Eu preciso, para mim, eu preciso de um convencimento. aham, Se aham, você me convencer que seu caso é para valer, que você tem prova. Eu adoro prova, né, Léo? Eu tenho esse sim, problema. sim, sim, Muita gente gosta mais de retórica. sim, Muita gente sim, gosta mais do discurso falado, do sim, discurso sim. vigente, do discurso que cola. Uhum, Respeito cada um no seu quadrado, tá tudo bem. aham, aham. Mas eu não acredito, eu acredito em prova científica, eu acredito em Eu fatos. também sigo a linha. Sim, Pois é, então eu sei, por isso que estou é, fazendo essa live com você. verdade, Exatamente. verdade, Isso conta, né? verdade, É verdade, uma é coisa que, para verdade. mim, porque se nós vamos ficar falando de retórica, É, até se você entrar na minha casa, olha lá, caveira, olha que esquisito, né? Escrevi crime, né? Você me aham. condena. Quanto tempo você, como um bom promotor, com a sua retórica, em quanto tempo você me condena por qualquer crime? É bem rápido, né? É, bom, enfim. Né? Difícil. Caso a caso. Mas fala um pouquinho também, você citou aí, né, o caso do corte aí da cabeça, do sangue e tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa entrevista, esse contato que você tem com a pessoa que vai ser julgada, né? Você recebe algum tipo de informação prévia, algum histórico, ou tudo é ali do momento, é ali que você Não, conhece, é ali que você, o olho a olho, e se tem alguma técnica especial, né, tem para saber muitas. lidar, né? Tem muito. Porque, assim, primeiro você não pode ir despreparado. Aham, Eu estudo muito antes de ir. aham, Os processos, quem é aquela pessoa que crimes cometeu. aham, Porque aham, essa parte eu não preciso perguntar para ele, essa parte está escrita. Eu aham, não vou lá para saber que crime ele cometeu, já sei. aham, Como ele fez, já sei.
como foi o processo, já sei, qual a condenação, já sei. Então, eu não estou ali para brincadeira, né? Eu estou ali para entender, porque, veja, o crime é um recorte da pessoa, é um momento na vida daquela pessoa, não é a vida da pessoa inteira. É uma parte dessa vida. Então, o que acontece? Quando eu vou entrevistar uma pessoa, a primeira coisa que eu acho importante é não ter julgamento. Eu não sou promotor, eu não sou defensor, eu não sou a polícia e eu não sou Deus. Então, eu não tenho que ter uma opinião formada. Não me interessa muito se é culpado, se é inocente, isso é uma outra questão. Eu estou ali para conhecer. Claro que, dependendo da figura, eu dependo de um perfil que eu construo antes para que eu possa entrevistar aquela pessoa com resultado. Porque, para ela me contar o que ela já contou para o jornal, vamos deixar para os jornalistas que eles são mais eficientes. Né? Eu quero descobrir mais. Então, por exemplo, um criminoso, um assassino em série, um criminoso que odeia a mulher, é uma entrevista difícil para mim. É melhor eu levar um homem junto comigo e fazer uma cena ali de uma certa submissão a esse homem, porque esse indivíduo vai falar com o homem, não vai falar comigo. Eu não sou melhor que nenhuma mulher que tentou antes. Porque o problema dele de base está no outro gênero. Né? Então, isso não vai funcionar. Diferente, por exemplo, o maníaco de Contagem, o Marcos Trigueiro, aí da Terrinha. Agorinha. Então, ele é uma entrevista das mais difíceis que eu já vi. Já fiz, porque ele é um tímido patológico, por incrível que pareça, né? Ele é muito tímido. Então, conversar com ele foi muito difícil, porque ele é tímido e não responde. Alguém está perguntando aqui se eu entrevistei o Francisco das Chagas. Eu trabalhei no caso do Francisco das Chagas. No Francisco das Chagas, eu fiz com a polícia toda uma técnica de interrogatório para que ele pudesse... porque a gente não conseguia... Tem uma chave que você tem que acertar para o cara abrir. Né? Como é que ele começa a falar? Por que ele vai confessar, afinal? Por que motivo uma pessoa vai contar uma atrocidade como do Francisco das Chagas, de matar 42 meninos? Então, você tem que conseguir entender qual é a chave que abre a boca dele. Né? Por que ele vai achar interessante contar isso? Então, eu trabalhei no caso... desafio enorme. Né? É um desafio enorme, uma grande responsabilidade. E o resultado é o que faz a gente medir se vale a pena. Uma vida que você salva, diz o judaísmo, você salvou o mundo. Né? E você tirar um cara desse da rua, pela polícia ou pelo MP, ou você colocar um inocente, muitas vezes, na rua, que não foi envolvido ali por retórica e provas não tão contundentes, né? Porque eu acho fácil você inocentar um culpado do que você condenar um inocente. Porque o culpado, entrando, saindo, você pega. Vai pegar. Né? Mas o inocente está despreparado para essa vida. Né? Destrói a vida dele. Então, são entrevistas muito preparadas. As pessoas acham que é fácil. Acham que... Então, não é. Existe um risco de descontrole de situação. Eu sempre vou acompanhada por um psicólogo forense. Não acredito em trabalho nenhum sozinho. Acredito na multidisciplinariedade, na contribuição. Não vou aprender rápido sobre como ser psicóloga. Precisa de um psicólogo, afinal. Por que não? Tanta gente querendo compartilhar essa experiência. Eu nunca vou sozinha, porque aquilo pode... Já tive um assassino de crianças que eu entrevistei na Bahia, muito difícil, que o cara, no meio da conversa com ele, que está gravada em vídeo, a gente entrou no assunto da mãe dele. Cara, ele começou a bater na mesa, eu quase fiz xixi na calça. Dá medo, porque você fala, esse cara vai levantar, o que nós vamos fazer? Então, tinha uma psicóloga do meu lado que soube intervir, fazer a intervenção certa, né, para trazer ele de volta para um lugar de não risco. É isso, é difícil. Eu acho que não é para amadores.
e precisa se acompanhar, vou chamar assim, de bons profissionais, que sozinho ninguém faz nada. É uma equipe, né? Verdade. É uma equipe. Verdade. Você falou em Contagem, alguém chegou a perguntar aqui, não me lembro o nome, sobre o goleiro Bruno. Eu vi. Eu trabalho em Contagem, eu sou promotor de justiça em Contagem. Eu cheguei a atuar nesse caso do Eu sei, goleiro Bruno, acompanhei. né? Acompanhei, Mas não atuei no caso do maníaco de Contagem, o Uhum, Marcos Antunes Trigueiro. isso. Você atuou, né? Então, para quem não se recorda, primeiro, só lembrar aqui um pouquinho, chamado maníaco de Contagem, ele foi condenado aí pela Justiça de Minas, e aí não só em Contagem, isso foi na Ó, deixa eu região. só te falar, a mãe da Elisa tá aqui, tá? Na nossa live. Oi, Muito Sônia. bem-vinda. Olha Sinto aí, tá muito pela vendo? sua perda Sim, e tamo igualmente. junto. Vamos aí. Estivemos juntos em Contagem, Tá igualmente. aqui. É isso? Uhum. Bem-vinda. Então, como eu vinha dizendo, né, foi um caso em que ele foi julgado pela Justiça aqui de Minas, não só em Contagem, ele foi julgado na região aqui metropolitana de BH, Iberê, Nova Lima, Ribeirão das Neves. Ele foi condenado por estuprar e matar, pelo menos reconhecidas, né, 5 mulheres, 5 vítimas. Se suspeita aí, você pode falar melhor do que eu, que o número foi bem superior a esse. Ele foi condenado e recebeu uma pena superior a 100 anos de prisão. Você atuou, Elana, no caso. Fala um pouquinho aqui do caso, da pessoa aqui, né, do Marcos, como foi seu contato com ele, entrevista, o que é que você extraiu ali do caso. E aí, uma perguntinha final em relação a isso. Com o Marcos, nós temos um caso clássico de serial killer, é um exemplo tradicional, e dá para falar que existe um perfil clássico de serial killer? Bom, depende um pouco da definição de clássico, né? Mas deixa eu falar um pouquinho dele. Tá. O Marcos Trigueiro foi um caso de muito sucesso na minha carreira, é muito rápido. Uhum. Mas tinha uma equipe na polícia muito preparada. Isso faz muito a diferença, né? Uhum. Então, o que aconteceu? O doutor Frederico Abelha, delegado que era responsável por esses casos em Uhum. Contagem, ele viu uma entrevista minha em algum lugar, que eu não me lembro mais onde, Uhum. e Uhum. me escreveu dizendo que ele tinha 5 vítimas, 3 DNAs, em 3 dessas vítimas coletado DNA de Uhum. espermatozoide de um homem desconhecido, Uhum. mas como achar o dono do DNA, né? Uhum. Porque a ciência vai de um lado, mas o humano tem que ir do outro. Sim. Você tem o DNA, tá tudo certo. Como que você acha o dono dele? Uhum. E aí eu topei entrar no caso e fui peguei um voo para no maior segredo do mundo. Peguei um voo para Belém. Nem minha mãe, para você ter uma ideia, nem minha mãe sabia que eu estava indo viajar naquele dia. Olha isso. Mas eu fui, um investigador foi me buscar no aeroporto, mas infelizmente alguém de dentro da polícia, porque quem pagou minha. Eu não cobro para trabalhar para a polícia nunca, Uhum. nem para o Uhum. MP, nada, eu não tenho honorário. O meu honorário é a Uhum. própria história e o próprio aprendizado, Sim. mas eu não posso pagar para trabalhar, né? Sim, claro. Então, a polícia me chamou, proveu minha passagem, Uhum. e alguém de dentro, que eu não, até hoje não sei quem, também não me interessa, vazou que eu estava indo para lá. E teve meio um movimento, uma revolta ali, de São Paulo, era uma época eleitoral, o Serra concorria aqui em São Paulo, o Aécio Uhum. Neves era o candidato de Minas, Uhum. tinha uma rixa ali que ficou misturada a política com a polícia, o que é sempre muito ruim. Uhum. E aí, por que eu estava indo para lá? Mas, bom, eu vou resumir a história para não ficar muito longa, mas o doutor Federico Abelha soube. Para você ter uma ideia, a gente passou o dia dentro de uma viatura de polícia, fugindo da imprensa, Uhum. eu lendo os 5 inquéritos no banco de trás da viatura,
porque eu não consegui um lugar na delegacia para ler, porque o assédio... Por isso que a gente esconde, porque o assédio da imprensa é muito grande. E nesse momento atrapalha, porque nós estamos num momento investigativo. Eu, pelo menos, não tenho quem tem que aparecer é o delegado, numa coletiva. Não sou eu sou para um outro momento. Momento que eu escrevo, né? Não é para o momento que eu estou lá. E aí eu, vim depois de muita confusão, vim para casa na própria quinta-feira, estudei esse perfil e reparei que o Marcos Trigueiro, o assassino, que eu não sabia quem era, né? Todas as vítimas falavam ao celular um pouco antes de desaparecerem, tá? E todos os chips dos celulares delas foram encontrados no local do crime, mas o celular não. Enfim, e outros dados que tinham ali me fizeram acreditar que o grande troféu desse... Porque hoje o celular, não sei o seu, mas o meu tem minha vida, né? Tem, sim. Minhas próprias lembranças estão ali, minhas fotos, tal. Tudo. Então, hoje, o troféu, para mim, o troféu do Marcos eram os celulares. Eram os celulares. E aí eu tive uma ideia, liguei para um amigo meu do Pará, que é um grande investigador da polícia, entendeu? Incrível, que transita bem na área de informática. E ele me orientou, eu orientei o doutor Frederico Abelha para a gente pedir na justiça, pedir para as vítimas, para os parentes das vítimas, a nota fiscal do celular e pedir para o juiz que desse o grampo do e-mail desses celulares, que ele deu, e 3 desses 5 celulares foram encontrados na casa do Marcos Trigueiro. Foi assim que ele foi preso, identificado e preso. Foi um trabalho lindíssimo da polícia, um trabalho incrível, cara, de inteligência e de ação. Isso, para você ter uma ideia, eu fui para Minas na quinta, o Marcos estava preso na próxima quarta. Então, o que eu posso falar? Veja, assim, a gente endeusa tanto o FBI, que é extremamente competente, né, sério, mas a competência está aqui do lado também, né? E a gente tem que sempre Gente, a gente não tem louvar dinheiro, isso, mas tem destacar cabeça. exatamente. O sacrifício é muito maior. Exatamente. Né? Então, foi o que aconteceu. O Frederico E a Abelha é o grande... qualidade, por sua vez, né, também muito maior. Então, o Frederico Abelha, com a sua equipe, tem total mérito, né, nesse caso. Foi incrível. E está aí o Marcos Trigueiro, mas foi uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz, porque ele é um homem com uma patologia de timidez. Mas, ele estava só para saber, tá, gente? Já vou avisar a turma jurídica. Ele estava acompanhado de advogado. Eu chamei o advogado dele para acompanhar, porque eu não pergunto nada errado. Então, não precisa do advogado estar do lado de fora. Ele deve, pode, e me garante quando ele está do lado de dentro. Porque garante que aquela entrevista com ele vai ser válida para o trabalho policial. Agora, sobre as outras vítimas, Léo, a gente tem que... Você sabe que em Minas tem, vou falar por baixo, pelo menos 40 mulheres assassinadas brutalmente, sem solução. Não são todas da mesma autoria, não são todos esses crimes da mesma autoria. Mas precisaria um investimento de uma equipe de pesquisa, porque o grande truque... É o problema maior, né? Porque aqui da área de direito, muito se fala que o problema é a lei, tem que reformar a lei, vou mexer. A lei, nesse contexto aí, é muito pouco. Né? Vou fumar, tá? Pode fumar na sua live, né? À vontade, Então, tá faça bom. o que Aqui em casa, quiser. não incomoda Me ninguém. caça, sucaça. Não, então, porque eu acho que falta um investimento, que é um trabalho de formiga, realmente. Mas é assim, Minas precisaria pegar uma força-tarefa para os crimes de mulheres, composta não só de um profissional, mas precisa ter alguém que faça perfil, tem que estar presente a psicologia forense, tem que estar presente a psiquiatria forense, tem que estar presente a antropologia forense, uma equipe, né? Tem que estar presente bons policiais de investigação. E aí você tem que pegar esses casos de mulheres, cold cases, né? Casos frios, casos arquivados, e você tem que separar eles em lotes de mesma autoria. Porque o grande truque é você conectar os crimes de mesma autoria. Você sabe que eu lutei muito e hoje tem até
banco de dados de DNA. Está Uhum, muito mais uhum. fácil. Sim, Mas, sim. mas segundo um perito amigo meu, é o seguinte, se você não sabe o que procura, você não acha, né? Primeiro você precisa saber o que você Exatamente. está procurando. E alguém Exatamente. perguntando se eu já trabalhei com geólogo. Eu não trabalhei exatamente com geólogo, mas o estudo do solo muitas vezes me conta onde uma pessoa está enterrada, né? Uma vítima desaparecida. Verdade. Você tocou num ponto, vamos falar de mulheres, né? Falar Vamos lá. nisso. A live está sendo acompanhada aqui, Lana, não só pelo meu público, seu público, também pela minha família, que é Ah, que fã legal. do seu trabalho. Beijo E para aí, essa falando, família enorme. e falando de mulher, a mulher da minha vida, a minha esposa, é sua fã de carteirinha. Está aqui te Delícia, tietando, já leu delícia. todos os seus livros. Então, um beijo aí para ela, que Beijo, também beijo para está te ela. acompanhando aí, né? Legal, beijo, beijo. E vamos falar aqui também de mulheres, aí o outro lado da história, né? Vamos discutir um pouquinho aqui, psicopatia, serial killer, sexo feminino. E aí eu vou emendar dois temas em um só e, por favor, explore bem, principalmente o caso da Suzane, que todos querem ouvir aí, né? Primeiro, partindo de um caso real que foi bem retratado aí na ficção, que foi o caso Aileen Wuornos, né? Uhum, Quem não se lembra foi o filme Monster, né? Que foi uhum. aí Ela ganhou o muito Oscar. É, bem interpretado pela Charlize Theron, não é isso? é E isso para aí. quem não se lembra, foi um caso verídico, ocorreu aquilo lá, década de 80, ali, entre 89 e 90, ela era uma garota de programa e se revelou, vamos ver, porque eu queria te ouvir, se revelou um serial killer, porque teria matado 7 dos seus clientes, que ela recebia ali, acho que num caminhão, nem isso, numa casa também, enfim. Tivemos esse caso, mas meu olhar aqui de leigo é um caso um tanto quanto raro. E aí eu te pergunto, é raro de fato falar em psicopata mulher? É raro falar em serial killer mulher? E se realmente é raro, existe alguma justificativa para isso, né? Algum motivo, não sei, biológico, social, enfim. E aí depois, vamos ouvi-la primeiro em relação a isso, porque eu já queria emendar, né? Um bate-papo sobre a Suzane von Stoff, que todos estão Tá, perguntando aí para a gente ouvir. vamos dividir em duas partes. Primeiro, eu quero falar oi para a Rosângela Lanos, que é minha querida perita que me acompanha no nome da justiça em muitos casos, para Bacana. provar a Uhum. inocência daqueles que caíram no moedor de carne sem nem saber por quê. Rô, Aham, obrigada por bem-vindo. tudo, linda, Obrigado bem-vinda. por. Obrigado aqui. Bom, mulheres são diferentes. Mulheres são mais ou menos 10% do mundo carcerário, do mundo criminal, você sabe Aham. disso. Sim, Elas já sim. são a minoria da criminalidade geral. E também são mais ou menos 10% dos serial killers, né? Uhum, uhum. Mas primeiro eu tenho que chamar a atenção para uma coisa que eu tenho batido muito, muito importante. Você vê que todo mundo que fala de serial killer fala de psicopata, mas é o seguinte: psicopata é um diagnóstico psiquiátrico. Serial killer é a definição de um comportamento criminoso. O que isso é diferente? É que na gaveta do psicopata está o esquizofrênico, o neurótico, né? Nós temos a gaveta das doenças mentais. Aham, aham. Na gaveta do serial killer não tem nada disso. Não é um diagnóstico mental, Uhum. psiquiátrico. Na gaveta do serial killer está o estelionatário, o ladrão, né? É uma outra gaveta, o homicida. É a definição de um comportamento criminoso. Uhum. Não é uma tabela direta. Ah, Aham, porque é serial killer, é psicopata. aham, aham. Não tem. Você tem psicopatas que são maravilhosos estelionatários. Sim,
né? Não matam, mas fazem o seu. Ninguém nos ouça, a política também está cheia, né, de psicopata. Eu jurei não me arrumar na vida mais problemas do que eu já tenho. Eu vou por Não, não, partes, não, 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 não. né? Só de um Mas modo assim, geral. mas é que a Nem eu. psicopatia, Léo, só para então falar Aham. só um pouquinho sobre isso, Sim, sim, a sim, por favor. psicopatia tem graus. Tem graus que a psicopatia é inclusive benéfica, que hoje está tão maldita, mas Aham, assim, uma pessoa que é mais refratária ao sentimento, mais refratária à empatia, aham, é ela que eu quero que me atenda numa unidade intensiva quando eu chegar com 5 facadas. aham, Porque eu não quero alguém que chore com a minha família, eu quero alguém que saiba o que fazer e tenha a frieza necessária para costurar meus buracos. Eu quero, quando eu estiver num prédio pegando fogo, eu quero que alguém com algum grau de psicopatia suba para me buscar e não fique pensando que se eu morrer todo mundo vai chorar, né? Então, alguns graus de psicopatia são muito importantes e uhum, salvam uhum. vidas. Sim, Não é essa banalidade que é psicopata, é. é assassino. Isso é muito simples. Banalizou o termo, né? Demais, né? Banalizou demais. Então, não é isso, né? Então, a gente agora, as mulheres, elas são voltando para as mulheres, Sim, sim, elas são vamos. interessantes porque as mulheres, a minoria como a Aileen Wuornos, que olha, os bombeiros, isso mesmo, os bombeiros, gente Uhum, assim que a gente uhum, precisa. Que uhum, não é nada mal ter grau de psicopatia, gente. sim. Muita gente diz que até eu devo ter algum grau, né? Se eu entro na cadeia, se eu entrevisto, assim que é. E tem algum grau, bem bom, dependendo Aham, da área que você ocupa, na área médica, na área da polícia, a própria polícia. Ou você acha que alguém sobe o morro sem medo? Tem mais exatamente. medo e menos medo, mas não tem sem medo, Exatamente, né? Para exatamente. prender, para fazer as operações. É, Agora, as mulheres, elas são minoria, tanto no crime geral como nos crimes em série. E as mulheres, é engraçado, porque a principal arma feminina não é a que a Aileen Wuornos usou, é veneno, na verdade, uhum, porque uhum. existe uma condição de fragilidade física, né, É. quando Não há o é confronto, não é isso? para o É, confronto, é, né? é. Então você tem que usar mais o plano, um plano bem feito do que, na Sim. verdade, um rompante. E aqui, E né? eu acho muito engraçado quando a gente estuda os motivos, né, das Aham, mulheres, que todo mundo enxerga a mulher como romântica, porque o primeiro motivo do homem matar é sexo, né? uhum, E qual uhum. vocês acham que é o motivo feminino principal? Todo mundo acha, mulher mata por amor, mulher é emotiva. Não, gente. O principal motivo de mulher matar é o dinheiro. Né? Mulher mata por dinheiro, na sua maioria. Então, Uhum, muitas serial killers são mulheres que matam pelas pensões dos maridos, dos filhos, uhum. né? Tem casos interessantíssimos envolvendo isso. E é um perfil completamente diferente quando você está estudando um, um crime, né? Para você definir se aquilo é dupla, se aquilo é homem, se aquilo é Aham, mulher ou se aquilo é aham, grupo. Né? aham, Pode ser de tudo um pouco. aham. A Suzane não é uma criminosa em série. A Então, vamos Suzane falar dela. E você trabalhou no caso da Suzane, publicou obras, né? é Casos de isso. Família, O Quinto Mandamento. Você até participou da própria reconstituição do crime, não é isso? Participei anos depois utilizei no roteiro. Não vou contar qual é a pergunta. Spoiler. Qual é a pergunta? Não, sem muito spoiler, mas assim, a grande pergunta do que ela disse, né? Quando Sim. finalmente o Daniel desceu, né? Quem vê o filme vai saber. Aham, Essa era uma curiosidade minha. A aham, perícia de São Paulo foi muito generosa comigo. Eu tive autorização também de uma juíza Ivana, que eu nunca vou esquecer, hoje ela é aham, desembargadora. Ela era corregedora na época, e eu fui até a sala dela, numa hora de almoço na perícia. Eu fui até a sala dela, pedi autorização para acompanhar a reprodução simulada. aham. Ela é uma mulher muito dura, muito inteligente,
E isso nós estamos falando em 2002, gente. Eu tinha Sim. acabado de lançar meu livro em maio, isso era Aham, novembro, né? aham, aham. E ela me perguntou para que eu queria, se eu tinha uma finalidade jornalística. Eu disse que não, que a minha finalidade era literária, que um dia eu ia escrever esse livro, demorou mesmo, 4 anos, 5 anos. Aham. E ela me perguntou se eu podia escrever isso de próprio punho e assinar, que a finalidade não era jornalística, disse que sim. Uhum, uhum. E fiz ela me deu estender um sulfite que eu escrevi e ela me autorizou. Então, para quem quiser saber, eu estava lá autorizada. Eu não estava lá de bico, nem de curiosa, eu estava lá autorizada pela juíza corregedora do caso. Agora, é um caso que foi, para mim, imagina que eu estou há quase 20 anos nesse caso, né? Eu fui pela perícia, polícia, eu fui pelo Ministério Público, eu fui pela magistratura e agora eu estou indo pela ficção, pela arte. Uhum. Aliás, quero deixar aqui minha enorme solidariedade ao pessoal do audiovisual, que a gente está com esse problemaço nessa pandemia. É um pessoal que Sim. está sofrendo muito, a gente não sabe quando vai voltar, não Uhum. sabe quando os cinemas vão abrir, não sabe como os outros filmes que estão aí vão ser filmados, esse já está. Estou louca para sair, para ver a opinião. Mas foi uma Aham. grande oportunidade poder escrever na ficção o que eu assisti, que são duas versões. O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. E, como eu tenho dito, as duas versões são verdade e as duas versões Uhum. são mentira. Né? Porque o que é a Intrigante. verdade? A verdade é um globo Sim, redondo. A sim. Terra, gente, a Terra é redonda e Sim, a não há verdade também. dúvidas. E a verdade também não é plana. Depende de que lado. Que horas são? É, Eu te digo de dia, você me diz de noite, nós estamos no mesmo mundo. é a face que se enxerga, né? Exatamente. É, Então, é. foi uma oportunidade divina, né? Poder, parte desse aprendizado, entender essas duas verdades, a verdade da Aham, Suzane e a verdade do Daniel, e aham, mostrar isso para vocês. E aham. tirem suas conclusões, né? E vão lá no cinema a hora que puder, gente, na hora que puder. Vai ser Por incrível. favor, por Ai, vai ser favor. incrível. Porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É verdade. Todo mundo tem razão e todo mundo mente. Meio como a nossa vida. Em É, outra proporção, obviamente. A proporção deles é gravíssima. bem ou mal, né? Estão ali. E aí, sem dar spoiler do filme, a história é conhecida, mas sem dar spoiler nenhum do filme, eu vou perguntar também sobre o filme. Mas, pelo que você ali viu de perto, existe esse perfil por parte dela, um perfil manipulador, e aí um perfil até que envolve sedução, de tentar conseguir os objetivos dela, se valendo aí do sexo? Do sexo eu não sei, mas você está descrevendo todas as mulheres do mundo. Manipuladoras, sedutoras, que se valem disso para conseguir seus objetivos em algum grau, Sim, né? Em algum perfeito, grau. Umas perfeito. mais hábeis, outras Aham, menos. Né? aham, Então, é lógico que a Suzane, especificamente, ela ela passa não só a linha da lei, né? Ela passa a linha do sagrado, isso é muito complicado. uhum, Ela uhum. mata É o quinto o seu mandamento, próprio né? O sangue. título, é o O título do título do livro, livro né? exatamente diz Exatamente. isso, porque ela É. rompe com uma coisa que para todos nós não é impensável. Aham, Mas ela tem a versão dela. Ela aham, diz por quê. Ela diz como ela estava alheia a tudo isso e por que ela estava alheia. Né? aham, E alguém está dizendo aqui que, claro que o Daniel também manipulava ela, porque homens também manipulam e também aham, usam de sedução. E na uhum, idade que eles estavam, né? Ninguém fala disso, que Daniel também manipulava. Não sei, assiste os filmes. aham, Porque na versão, é que ninguém tinha ouvidos abertos para a versão dela também. aham, Estamos aqui 18 anos depois do crime. Então, vamos ouvir e vamos ver, porque a gente tira muito do ser humano. Eu acho que
muita gente já viveu uma relação. Veja, um casal que separadamente talvez nunca matasse, mas que juntos foram letais. Uhum. Uhum. Eu não sei se será que separados eles seriam assassinos? Combinação explosiva, né? Então, É, você é promotor, você sabe, é. né? Sim, Tem gente que sozinho não faria nada, não. É. mas tem gente que quando se junta, e isso não é só de casais, é Não, crimes em não. grupo também, onde você É um indivíduo relativiza em a grupo, violência, sim. Sim, sim. né? Naqueles Sozinho é estupros um comportamento, coletivos, em né? grupo é outro. É, Estupros é. coletivos que será que algum indivíduo daqueles Aham, faria sozinho ou faz aham. numa referência de grupo, faz por uma autoafirmação, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que tem muita coisa aí, não é tão simples. Tem gente que uhum. pode assistir de uma maneira rasa, e Aham, eu acho até que estrangeiros vão assistir esses filmes com outro olhar, sim. porque eles nem conhecem a história, eles não têm Aham, lado, eles não estão ainda conspurcados sim, sim, pela mídia. sim, Então, sim, eles vão ver duas histórias ali. sim. É mais raso, talvez, porque as histórias trágicas do mundo não mudam muito, nem as histórias de amor. E a história desse casal não passa disso, que acaba tragicamente, mas Aham, começa como uma história adolescente de amor, como tantas. aham, Né? aham. E aqui dentro vai ter gente que vai ver com um olhar mais profundo e vai para outras camadas entender melhor aonde pode chegar, onde é que pode chegar um ser humano, né? Aham. Aonde a mente humana pode levar a gente. Enfim, eu espero É, que consiga sair logo isso no cinema, por para a gente favor. poder ter um debate rico já Isso. dentro de uma Leal, história né? que está Sim. divulgada. Né? É, exatamente. Ilana, nós temos aí 9 minutinhos antes do Opa, Instagram derrubar a gente. nossa, O tempo voou, foi tão bom aqui, assim, eu delícia, viu? adorei. Não, e você tem gente aqui, eu tenho gente aqui maravilhosa. Puxa Adorei, vida. adorei. Assim, eu já sou, como se diz na minha terra, eu sou de Salvador, né? Eu sou ousado, né? Você é de Então, Salvador, que delícia, minha terra sou. preferida. Olha aí, tá vendo? Sabia que tínhamos muito em comum, Amo tá vendo? Salvador, amo, amo. Então eu sou ousado e já te convido para uma segunda live, porque assim, papo Bora? não falta, falar de outros casos, falar também de psicopatia, serial killer, na ficção. Você que trabalha aí tão bem também com a ficção, né? É uma série até global que eu adorei, foi a Dupla Identidade, lá com Bruno Maravilhosa, Galhaço, maravilhosa que, série. assim, inspiração no Ted Bundy, você É. criou Não, a Glória personagem que muito criou, bem. a Glória que A cria, Glória A Pérez Glória é e minha o roteiro amiga. seu. Eu dei É. alguns pitacos, a Glória é Ah, incrível. não. E ela achou uma maneira de trazer esse assunto para a TV aberta, que era Uma muito pena que não importante. teve continuidade. Ali daria um filme. Enfim, Daria né? tudo, né? Eu também amo. Puxa vida, Vou mas levar para falando em ela, quem sabe filme, ela se anima, né? Ela é incrível, então, cara. né? E eu sou amiga dela há muitos anos, né? Então, Aham, é, aham. não é nem trabalho, né? É uma amizade, uma troca muito importante, Prazer. mas o duplo é totalmente dela, uma ideia dela. Aham, aham. Ela ancorou no Ted Bundy, fez muito bem, porque é incrível. Super bem, E eu dei pouco super bem. pitaco, mas pitacos É. que foram muito O legais. Conversei sentimento com a quando Globo. acabou, senti mesmo, né? Eu E é também. raro aqui, né? Uma produção nossa e não se fala tanto. Muito bem Vai feito, ter Bom Dia Verônica né? na Netflix, Netflix que é, e é um também, livro meu e do Rafael Montes, sim, que virou série, o primeiro romance brasileiro que vira série, né? aham, E eu acho que o povo aí vai gostar. Vamos ver se emplaca, porque vai. aí nós estamos falando de uma série brasileira também importante que E, aqui também tenha, né? e tá todo mundo perguntando aí, viu? Outra live e tal. Aí perguntaram aqui, Daniela Pérez, o cara. Enfim, falar outros casos. Vamos lá, mas só para a gente concluir, a gente tem 6 minutinhos. Tá, vou me Fala um comportar. pouquinho mais do filme, né? A menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. Assim, sua contribuição no roteiro, né? E você assina no roteiro, elenco, e assim, claro que estamos numa situação de indefinição, com expectativa aí de bastidores, o filme pode aí ser lançado aí nesse ano, o que é que se espera? Bom, deixa eu dar uma fichinha técnica que eu acho importante falar desse povo, né? O diretor é o Maurício Essa,
O elenco tem a Carla Dias como Suzane. Nossa, essa menina é incrível. Ela consegue. É muito difícil, né? Aham, Deixar o julgamento de novo à parte e fazer esse aham, papel dessas duas meninas. aham. O Léo Bittencourt, que é o nosso Daniel. O Alan Uhum, Souza Lima, que é o Christian, ele é idêntico, é uma coisa incrível, dá até arrepio. O Léo Medeiros, a Vera Zimmermann, a Débora Duboc, Augusto Madeira, o Cauã Célio, todo mundo, gente, foi incrível. É meu aham, roteiro do Rafael. Rafael Montes me levou para ficção aham, e eu trouxe o Rafael para o mundo real. A gente tem aham, essa mescla, a gente aham, trabalha muito bem juntos, é um aham, complementar. aham, Eu tenho muito prazer de escrever com ele, a gente se entende muito bem. A aham. produtora é a Santa Rita, com o Marcelo Braga, que acreditou, né, nesse projeto, uma loucura isso, e deu super certo. Ele enfrentou, foi buscar tudo que era necessário para tornar isso, porque você precisa de um produtor, gente, para uma ideia virar coisa séria, virar realidade, precisa de um cara chamado produtor. É o nosso Marcelo Braga, né, que Aham. realizou isso aí. Então, um filme que eu acho que vai fazer. Primeiro, é o primeiro filme dividido em dois, né, em duas versões. É importante isso, esse giro, que é o giro que eu aprendi na vida, a olhar pelos olhos de cada um, andar nos sapatos de cada parte aí de uma história. Sim, Então, eu acho sim. que vai trazer essa contribuição. Uhum. Um trabalho muito impressionante dessa gente que, olha, muitas vezes eu que tive. Olha, imagina o que é para mim. Eu estava na reprodução simulada e estava Aham, na filmagem. E aham, tinha aham, hora que eu tinha até uma confusão, assim, nossa, gente, isso é agora ou isso é antes? Ou o passado dobra e encontra o futuro? Né? Que coisa complicada. Muitas vezes eu tive essa sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. aham. Então, foi uma experiência incrível poder mostrar para vocês. Tomara que todo mundo goste muito e tomara que isso seja logo também. Estou bem Tenho ansiosa. certeza, por favor, né? Estou Amém. bem ansiosa também. É verdade. Ilana, puxa, deu tempo aqui, 3 minutinhos. É Olha, só o vamos tempo fazer para mais. assim. Vamos fazer mais. Eu Por adorei teu favor, convite. ó, temos Perguntas muitas ótimas, gente de testemunhas. nível, né? Gente de muito nível, gente que me acolheu, bacana, que nem sempre é assim, você sabe, né? Eu falo de um assunto controverso e muitas vezes. Gente, adorei Só deu uma os beijos aqui, travadinha os aqui para abraços. mim no final. Vamos ver se volta agora. Agora tá voltando. Tô te ouvindo. Sim, Então, perfeito. salva aí, Léo. Salva a live. Vou salvar. Quem perguntou aqui, vou salvar no IGTV. Vou encaminhar também lá para o meu canal no YouTube, canal que Ótimo. iniciamos agorinha, né? Tem pouquinho ainda de seguidores, sigam, curtam, procurem pelo meu nome completo, Leonardo Barreto Moreira Alves, está lá a live. Ilana, muitíssimo obrigado, uma gratidão imensa aqui. Eu que agradeço. E Sem, vou falar, ó, estou aqui sem para a exagero gente falar. nenhum, eu estou realizando um sonho, tá? De Ai, que falar contigo delícia. aqui. É verdade, é Que verdade. Sou delícia. Eu só quero fãzão. deixar aqui o site da Darkside, né? Por favor. Darkside.com.br. Gente, a Darkside tem meus livros, tá? Quem quiser um Aham. pouco mais de profundidade, vai lá. Vai lá que Por você favor. sabe a história Quem inteirinha. nunca leu nenhum livro, olha, eu sugiro que já compre a coleção inteira, porque assim é Delícia. incrível, incrível. Delícia. Vamos lá. Ilana, muitíssimo obrigado, né? Eu que te agradeço. Adorei estar aqui, Léo. Que a gente possa repetir aqui esse encontro, essa parceria. Te desejo aí todo sucesso, mais sucesso ainda, em novos projetos, que os filmes venham logo. Continue aí se cuidando, saúde, Vamos. ainda Fique mais em nesse casa. momento, né? E Fique vamos em fazer casa, uma para fique em falar do casa. caso Bruno, que é o seu caso, mas eu participei, Ótimo. você nem sabe. E, Participei numa ó, tá lateral. vendo? Já deixando a deixa pro próximo, tá vendo? Vai. E outros tantos casos verídicos e da ficção também. Vamos lá? Vamos lá. Combinado. Da minha parte, Combinado? fechou. Tá Falou. bom. Fechado. Ilana, muitíssimo obrigado, viu? Você Tudo também, de bom. querido. Tchau, tchau para todos que Ótimo. Obrigado a participaram. todos e a todas que acompanharam aí até o fim, tá bom? Tchau, Ótimo. queridos. Até Obrigado. Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Boa Fique em noite. casa. Tchau, tchau. Fique em casa.